Talvez você já ouviu essa palavra em algum lugar antes, autoconhecimento. Normalmente, quando a gente ouve esse tipo de palavra, é alguém tentando dizer pra gente que a gente precisa saber quem nós realmente somos, nós precisamos nos controlar melhor, lidar melhor com as nossas emoções, lidar melhor com as nossas inseguranças. O autoconhecimento, para quem não sabe, ele é a consciência que nós temos de nós mesmos, é entender o porquê que nós sentimos o que nós sentimos, porque nós temos medo do que nós temos medo, porque nós desejamos aquilo que nós desejamos, porque em determinadas situações nós se sentimos do jeito que nós se sentimos. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Se autoconhecer é um processo de investigação, é um processo de análise. E nesse vídeo eu defendo a hipótese de que se autoconhecer não é uma opção, se autoconhecer na verdade é obrigatório, é compulsório. Ou você ativamente busca o autoconhecimento, ou você vai se autoconhecer da pior maneira possível, da maneira mais sofrida possível. Para entender o que eu quero dizer, imagina que alguém quer dirigir, uma pessoa, ela fez 18 anos, mas essa pessoa, o Roberto, essa pessoa chamada Roberto, ela quer dirigir, ela fez 18 anos, mas ela decidiu, de alguma forma, por causa que ela viu um vídeo na internet, que ela não vai fazer o processo de autoescola, porque ela é boa demais para fazer aulas, para aprender as teorias, para praticar, para se envolver com pessoas que sabem mais que ela sobre o assunto. Então, o Roberto, ele decide que ele vai aprender, ele vai se habilitar dirigindo, ele vai aprender fazendo, ele vai pegar o carro dele e ele vai sair dirigindo por aí, sem nunca ter feito nada parecido. Ele não sabe como funciona uma embreagem, não sabe como que funciona o freio, não tem noção da mecânica básica, das normas de trânsito, como se comportar no trânsito, a velocidade ideal, etc, etc. O que você acha que vai acontecer com o Roberto? Provavelmente ele vai conseguir dirigir? É possível que sim, mas você concorda comigo que em pouco tempo ele vai se envolver em acidentes, ele vai começar a ter uma grande dor de cabeça, vai ser uma sucessão de erros óbvios, um atrás do outro, basicamente por causa que ele não quis fazer o processo da autoescola, né, que é até um nome parecido, autoescola com autoconhecimento. Agora você imagina que se autoconhecer é você conhecer o seu próprio veículo, o veículo que é o seu corpo. O seu corpo carrega o seu cérebro e seu cérebro carrega a sua mente. Então, em algum sentido, esse veículo faz parte da sua mente. Então, quando a gente não busca ativamente por autoconhecimento, a gente está abrindo mão de conhecer o principal e único veículo da nossa existência, a base de tudo. O fundamento de tudo é o nosso corpo e o nosso cérebro, que dá vida à nossa consciência. Se autoconhecer, assim como o Roberto deveria ter feito autoescola para aprender noções básicas sobre o veículo que ele ia conduzir, se autoconhecer é exatamente esse processo de você conhecer a sua mente, conhecer as fraquezas da sua mente, conhecer as potencialidades da sua mente. O porquê que você se comporta do jeito que você se comporta. Por que você sente o que você sente. Para dar um exemplo, imagina que o Roberto, né, o nosso personagem, ele estava um dia no restaurante, ele foi muito grosseiro com o garçom. E ele foi assim desnecessariamente grosseiro e mal educado com o garçom. E aí depois o Roberto ficou pensando, nossa, mas por que será que eu tratei ele daquele jeito? Ele não fez nada pra mim. E aí depois de algum processo de reflexão, o Roberto falou, nossa, eu acho que eu tratei ele daquele jeito porque mais cedo no trabalho o meu projeto que eu tinha me dedicado tanto não deu certo. Então eu estava furioso, eu estava decepcionado, estava frustrado. Então nesse momento, qual que é a conclusão que esse nosso colega tem? Que em momentos de frustração eu deveria tomar cuidado com as minhas palavras. Porque eu sei que quando eu fico frustrado, eu vou atacar as outras pessoas gratuitamente. Você vê que isso é um processo de autoconhecimento. Ele se analisou, ele se colocou friamente, ele viu a emoção dele com uma certa distância.
né? Ele se perguntou por quê. Ele falou, essa foi a minha atitude. E aí ele se colocou, deu um passo para trás e falou, por que que eu agi daquela maneira? Por que que eu senti o que eu senti? Esse é o processo de autoinvestigação, esse é o processo de autoanálise. E quando você começa a fazer isso, você começa ativamente a buscar por esse tipo de informação sobre si mesmo, a vida começa a ficar mais simples e mais previsível. Agora você tem mais controle sobre o veículo que você dirige. Assim como quem faz autoescola tem uma maior segurança para conduzir esse veículo, já que agora ela está treinada, ela sabe como as coisas funcionam, ela sabe agora o suficiente para operar aquele veículo sem maiores acidentes, sem passar por tanto sofrimento. E agora, como que a gente consegue ativamente buscar autoconhecimento? Primeiro, talvez a maneira mais simples é através da leitura. Você lê os clássicos, você lê assuntos sobre psicologia, sobre filosofia, assuntos que abram a sua mente, que te dê um repertório maior de palavras, um repertório maior de experiências, você ter acesso a formas de pensar diferente, a formas de enxergar a si mesmo de maneiras diferentes através da leitura. Uma outra forma também que talvez, na minha opinião, que talvez seja a mais interessante é através de experiências, através de você se colocar em situações inusitadas, situações que você está levemente desconfortável. Você pode, por exemplo, viajar sozinho para algum lugar que você não conhece ninguém. Quando você estiver lá viajando sozinho, sem conhecer ninguém, você vai inevitavelmente se conhecer. Porque primeiro que você vai ter algumas inseguranças, você vai ter que abordar pessoas que você não conhece. Nesse processo de conhecer novas pessoas, talvez você veja que não é tão difícil assim, você conhecendo pessoas que pensam diferente de você, pessoas que vivem estilos de vida diferente que o seu, tudo isso são repertórios, tudo isso são pontos de vistas que fazem você ter uma maior riqueza de ideias ao seu respeito. Porque imagina que você vê alguém que vive um estilo de vida completamente diferente do seu, você vai olhar para aquilo e vai falar, se essa pessoa consegue, por que eu não posso também? Não é mesmo? Você vê, cara, se esse cara foi capaz disso, por que eu não posso também? O que me impede? Eu tinha uma visão que me bloqueava, e eu achava que não era possível fazer o que essa pessoa está fazendo. E agora que eu vi que ela está fazendo, automaticamente eu me libero um potencial em mim de saber que eu também consigo. Poxa, se a pessoa está conseguindo, por que eu não conseguiria também, não é mesmo? E para finalizar, o autoconhecimento, então, ele é fundamental e ele é inevitável. É o único caminho que você tem. Se você não buscar ativamente pelo autoconhecimento, o autoconhecimento vai buscar você em algum lugar, pelas circunstâncias, pela contingência do universo. Você vai agir na realidade sem saber muito, sem se conhecer muito bem, e o universo vai te responder, ele vai te dar um feedback que muitas vezes pode ser menos sofrido se você tiver maior noção de quem você é e de quem são as pessoas, porque no momento que você conhece você mesmo, você também conhece as pessoas, afinal, nós somos todos humanos, todos nós participamos do mesmo corpo chamado humanidade. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal que eu vou postar mais vídeos como esse em breve. Valeu, obrigado.